Na minha visão, há uma barreira realmente que é o que a gente chama de game changer. E, de novo, vai estar correlacionado com o que eu acabei de dizer. São as pessoas que impedem da inovação acontecer. Na última década, percebemos uma transformação cultural nos negócios. Quando, do outro lado, o cliente também é uma empresa em expansão e transformação, quais são os reais desafios e quais as oportunidades de aliar-se e firmar parcerias de sucesso? Eu sou a Sabrina Dumer, Head de CX na Verum Partners, e este é o Verumcast. Neste episódio, conversaremos com Henrique Takemoto, sócio e diretor de Business Development na Verum, e vai conversar com a gente sobre inovação em modelos de negócio. Como se dá o desenvolvimento de estratégias de negócio, mantendo o olhar no cliente e em seus interesses. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vou pedir para que o Henrique se apresente. Henrique, obrigada por participar aqui conosco. Conta pra gente um pouquinho sobre você, como você chegou até aqui, um pouquinho da tua trajetória, o que você gosta de fazer, o que te inspira. Bom, tudo bom, Sabrina? Como é que você tá? Tranquilo? Tudo bem, prazer te ter aqui, Henrique. Muito bom também. Fala aí, pessoal, me apresentando aí para vocês, né? Meu nome é Henrique Takemoto, como a Sabrina me apresentou. Sou engenheiro químico de formação, trabalho há mais de 14 anos, né? Com consultoria, gestão de projetos, muito na área de construção e infraestrutura. Comecei minha carreira, né, na Deloitte, uma empresa de consultoria. Passei o início da minha trajetória lá, quase 5 anos. Sempre trabalhei, né, em grandes empresas multinacionais, em grandes projetos. Eu sou engenheiro químico de formação, tenho especialização em gestão de projetos. Depois eu fiz, né, um MBA executivo, né, com foco em estratégia na Copead, que é da UFRJ. E recentemente eu fiz um outro curso de especialização com foco em partnership, que é o modelo de negócio que a Verum utiliza, né, como sendo um alavancador aí também interno de resultados e de engajamento dos nossos sócios. Tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de viver em alguns lugares do mundo. Eu acho que quando você trabalha com projetos, você acaba tendo essa experiência interessante. No Brasil, tive a oportunidade de morar em São Paulo, minha cidade de natal, é onde eu nasci. Rio de Janeiro, que é onde eu vivo atualmente. E também sou apaixonado por essa cidade, mais de 12 anos no Rio. Mas também tive a oportunidade de morar em São Luís, em Recife e... duas experiências muito interessantes também que eu já aproveito para compartilhar com vocês. Eu morei em Londres e em Zurique, logo também no início da minha carreira. A primeira vez que eu vi neve na minha vida foi em Zurique. Peguei menos 18 graus lá, foi meio traumatizante para mim, porque eu sempre morei em cidade quente, tirando São Paulo, obviamente. Então, para mim foi uma adaptação. E no Peru também tive a oportunidade de viver lá por alguns meses, num projeto que eu atuei. Que para mim foi uma experiência muito, muito interessante também, morar num outro país aqui da América do Sul. E de tempos para cá, sempre foquei muito, né, a minha carreira em gestão de projetos, né, mais ou menos ao redor aí de 2015, 2016, né, quando eu comecei realmente a alcançar posições mais executivas. Eu comecei a migrar a minha carreira para a parte mais de desenvolvimento de negócio, né, a parte toda de gestão executiva dos projetos que eu estava atuando pela empresa e, consequentemente, né, toda a parte de gestão empresarial também pelas empresas que eu passei. Em 2018, né, eu fiz um movimento de mercado, eu estava ainda na Deloitte, foi uma segunda passagem que eu tive por lá e decidi, né, empreender. Sempre foi um sonho meu, de realmente empreender e criar realmente uma empresa que tivesse todos os valores, propósitos que eu acreditava. E mudei, né, drasticamente aí de rumo na minha carreira. Muitos me chamaram de malucos, outros de muito maluco, mas foi uma decisão acertada, pegando tudo aí que a gente está construindo nos últimos tempos. Fiquei 2 anos com a Involve, que foi a empresa que eu trabalhei, e fundei, né, e 1º de janeiro de 2021, né, a Verum e a Involve se uniram. Hoje a gente opera 100% como Verum,
e estou muito feliz, né, com tudo que a gente tem construído. Vai ser uma experiência muito interessante aqui contar um pouquinho para vocês, né, tanto algumas histórias que eu passei na minha vida, como outras que nós estamos tendo aqui dentro da Verum, e espero que agregue, né, para quem estiver escutando e ouvindo, né, aqui o nosso podcast, para poder, obviamente, tirar insights, né, e lições aprendidas para estar aplicando aí dentro da sua realidade. Tenho certeza que vai ser um papo muito rico, Henrique, e dá para ver que não só profissionalmente, mas a tua vida como um todo, né, repleta de reinvenções, veio lá da engenharia química, passou, né, por tantas etapas até o empreendedorismo, hoje ocupando, né, cadeira executiva aí numa área bastante relacionada à inovação e também à área comercial. Essa correlação é incrível ver isso, e acho que vai agregar muito falando em inovação. Queria que tu contasse para a gente um pouquinho na sua visão. O que leva uma empresa a reinventar-se, né? Como se dá esse processo de inovação e construções de novas soluções, sobretudo aqui na Verum, né? Que é o que a gente consegue usar como exemplo. Não, com certeza. Eu acho que, Sabrina, você já tocou numa palavra que é super importante, que é a palavra processo. Inovação não é ações isoladas, sem conexão, né? A inovação, seja ela incremental, seja ela disruptiva, seja ela em termos técnicos, seja ela com pessoas, é um processo, né? O processo de inovação, ele precisa ser respeitado para que você, obviamente, usufrua, né, de tudo isso que a inovação no final do dia pode te proporcionar. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o real e genuíno, né, mindset de inconformismo, né, de você não se acostumar com as coisas como elas são e fazer algo a respeito, né? Não sei se você já tiver a oportunidade de ver uma chart que é, de uma certa forma, até famosa, que é num palanque, né, e tem uma pessoa falando e pergunta, quem quer inovação? Aí todo mundo levanta a mão. Aí depois ele pergunta, quem quer inovar? Aí já 2, 3 pessoas levantam a mão. E quem quer inovar assumindo uma liderança, um protagonismo? Aí não tem ninguém na chart, né? Então, um terceiro ponto que eu também vejo muito importante é o ato de agir, né? Não ficar querendo inovar e esperando que alguém faça isso para a gente. Tem que ter ação, né? Tem que ter um real direcionamento realmente para puxar esse assunto, porque toda inovação, seja ela incremental, seja ela disruptiva, ela altera o status quo, né? E aí, até fazendo um paralelo com a minha vida pessoal, né? Hoje eu foco muito, né, de tentar trazer um equilíbrio para a minha vida, e eu tenho agora me esforçado muito, né, na parte de esportes aquáticos, que é totalmente da minha zona de conforto, né? Nunca fiz e de uma certa forma, em termos de esporte aquático, também nunca fui muito bom. Mas como uma evolução, né, que todo mundo no final passa, seja pessoa, seja empresa, esse ato de se desafiar também o tempo todo é também uma fonte muito rica para você criar uma característica, uma musculatura para a inovação, né? Porque no final do dia, o processo de inovação que você vai construir dentro da empresa, você vai ter que trazer as pessoas para próximo de você, você vai ter que convencer, mostrar realmente aquele valor agregado que você consegue ter com aquela inovação, e principalmente, você precisa ser o exemplo de que você realmente acredita naquilo. Então, né, numa visão realmente de processo transformacional, né, ou seja, a evolução realmente que a gente mira, e já trago para vocês também um toque, né, transformação e evolução não são a mesma coisa, né? A transformação é um ato que você faz, né, que gera algum efeito correspondente daquele ato. Então, é transformar algo. A evolução é a transformação o tempo todo, de forma consistente, de forma constante e direcionado naquilo que você quer buscar no final do dia, né? Então, aqui na Verum, a gente tem muito realmente esse mindset genuíno de inovar, né? De não estarmos acostumados ou, de uma certa forma, presos, né, no status quo, seja ele interno, seja ele com os nossos clientes, e a gente o tempo todo é provocado a se desafiar.
E, consequentemente, a partir do momento que a gente se auto-permite se desafiar, a gente se permite também desafiar quem está ao nosso redor, né? O nosso ecossistema, sejam ele com os clientes, sejam ele com os parceiros de negócios, sejam ele com as empresas que estão inseridas dentro do ambiente dos nossos clientes, seja eles as nossas famílias, os nossos amigos e assim por diante. Né? Numa vida hoje que a gente leva, em que não tem uma diferenciação muito grande entre o que é profissional e o que é pessoal, principalmente na pandemia, tudo está meio que misturado. Então, você conseguir também entender como que você evolui como pessoa, isso vai, no final do dia, te ajudar a evoluir como profissional, que, consequentemente, vai te ajudar a evoluir a empresa onde você está e, consequentemente, seus clientes. Né? Então, é um ciclo, é um processo mesmo, é um ciclo virtuoso que você precisa estabelecer para que você consiga, obviamente, alcançar esse objetivo que a gente está trazendo aqui. É incrível uma das coisas que você trouxe, Henrique, que é a fila, né? Aquela chat famosa, que você citou da fila de quem não quer mudar e tal. E quando a gente fala sobre uma perspectiva pessoal, isso a gente até consegue se enxergar nesse prisma, né? Porque todo esse processo exige de fato que a gente saia da zona de conforto. Mas quando a gente olha para uma perspectiva de empresa, você falando, e eu estava lembrando do famoso case que eu acho que eu nunca ouvi alguém falar sobre inovação sem citar a Kodak, né? Todo mundo traz a Kodak muito para um cenário de culpa, né? Julgando, eles não se perceberam que precisavam inovar, que precisavam se reinventar. Mas quando a gente enxerga isso, se colocando no lugar deles, será que liderando o mercado, será que sendo o primeiro na nossa categoria, no nosso segmento, despontando, né, em todos os benchmarkings, share of mind e absolutamente todos os indicadores nesse sentido, será que alguém perceberia, algum de nós perceberia que a gente precisa da mudança, né, que a gente precisa desse cenário de inovação? Então, acho que fica muito esses pontos que tu trouxe, né, sobre a necessidade da gente, de fato, sair e, de fato, a gente liderar e ter esse protagonismo, esse olhar lá na frente. E aí, a gente falando das dificuldades todas, conhecemos e sabemos as dificuldades, mas, por outro lado, são inegáveis os ganhos. Que uma empresa que acompanha, e aí o próprio case da Kodak, mais uma vez, nos revela isso, né? De uma empresa que acompanha o desenvolvimento, a transformação, sobretudo a transformação dos seus clientes, né? Trazendo continuamente soluções que se adequem à evolução da sociedade como um todo. Eu queria virar então essa ótica. A gente sabe que inovar traz benefícios comerciais, inclusive para a empresa, mas sob o olhar do cliente, né? Olhando por parte do cliente, de que forma essa inovação reflete em benefícios para quem está comprando o nosso produto ou serviço? Não, com certeza. Um ponto que você trouxe, né, e obviamente, né, conforme você vai tendo muito mais contato com esse tipo de assunto, você vai vendo cases, né, você vai realmente vendo que as coisas não acontecem por acaso, né, o exemplo da Kodak que você trouxe, eu particularmente acredito que eles sabiam, né, do que estava acontecendo, mas por opção da liderança eles decidiram fazer as coisas como eles estavam fazendo. Então, na minha concepção, nada é por acaso. Né? Então, uma decisão errada, consequentemente, te leva a um resultado que você não gostaria que tivesse. Porque inovação, no final do dia, nada mais é do que uma decisão difícil que você teve que tomar em algum momento da jornada da empresa ou na sua jornada. Em algum momento você falou, vou eu matar o meu status quo antes que alguém mate para mim. E, consequentemente, as empresas que por muitas vezes falaram, não, vamos tentar manter o nosso status quo, a que hoje não existe mais. A gente tem alguns exemplos, Kodak, Blockbuster, que a gente pode ficar aqui nomeando vários exemplos, inclusive. E, consequentemente, a gente está vivendo isso ainda na nossa realidade. Tem muita empresa que está vendo, mas não está fazendo nada.
né? E que se também não se tocar, daqui a pouco não vai existir. Então, na hora que a gente fala com os nossos clientes, né, na forma como a gente enxerga, né, realmente como as coisas estão acontecendo, a primeira coisa que a gente tem que conversar com os nossos clientes é de uma maneira transparente, né? A realidade hoje é que não existe mais como você fazer alguma coisa sozinho. É impensável você achar que vai ser detentor do conhecimento de tudo. Então, cada vez o ambiente mais vai ser um ambiente multi-empresas, né? Muitas pessoas ali dentro, ou empresas ali dentro, com o mesmo propósito, né? Então, um ponto que é sempre relevante a gente trazer, né, aqui para a mesa é a inovação, né, o que a gente está construindo, precisa ter um resultado. Não porque o resultado, no final do dia, é o mais importante. O resultado é uma consequência de um processo. Mas sem resultado também não vai ter consistência o processo e que é a credibilidade que precisa. Então, né, no final do dia, o cliente ele tem que entender que o processo de inovação, né, ele vai precisar de personagens ali dentro para que ele consiga suportar essa estratégia que ele tem na cabeça. E quando a gente fala de inovação, né, também trazendo um pouco uma questão que é super relevante, né? Inovação não é somente tecnologia, né, pessoal? Inovação é técnica, são pessoas, modelo de gestão, produto novo, né? Muitas vezes as pessoas correlacionam inovação com tecnologia somente. Só que a realidade é que a tecnologia é uma forma de inovação, assim como outras são também, né? Então, a partir do momento que os clientes eles entendem, né, que eles precisam co-criar, né? Eles precisam de colaboração, seja de empresas como consultoria, como a Verum, e a gente está inserido nesse contexto, seja com seus fornecedores, seja com seus parceiros de negócio, seja com a sua área do lado, muitas vezes, né, dentro da própria empresa. Então, o resultado, ele é uma consequência de um processo muito bem feito, com uma liderança, de fato, acreditando que aquilo, né, vai dar o resultado e o benefício esperado. Então, a Verum, né, no final do dia, a gente está realmente focado em gerar valor para o cliente, né? Proporcionar uma boa experiência. Estar junto com o cliente nos momentos bons, nos momentos ruins, com notícias boas e com notícias não tão boas. Agora, o processo realmente que a gente vem construindo, né, com relação a gerar melhor resultado para os clientes, que é de extrema importância, é você saber mostrar esses resultados. Muitas vezes o maior desafio é você traduzir em algo tangível um assunto intangível. Trazer para o objetivo o subjetivo, né? Esse é um dos grandes desafios que, para quem está desenvolvendo negócio, pensando em modelo de gestão também, muitas vezes, a gente vive num mundo muito incerto. Cada vez mais incerto, né? E trazer realmente as incertezas e construir um processo que você consiga endereçando essas incertezas ao longo do caminho, com metodologias ágeis, por exemplo, que é uma coisa que nós utilizamos muito, com melhores práticas de mercado, e com parceiros de verdade que estejam ali, muitas vezes fazendo pela primeira vez junto, para que realmente a gente consiga construir algo de diferente, porque isso é extremamente relevante. Muitas vezes eu escuto nas conversas de negócio, né, de novos trabalhos, novos projetos, me perguntarem se eu tenho algum case de referência sobre determinados assuntos, sendo que esse assunto é a primeira vez que está sendo discutido realmente num âmbito, né, de construção, às vezes de infraestrutura. Então, o ser humano também ele é um pouco cético nesse sentido, ele precisa às vezes ver para conseguir tangibilizar aquilo que está sendo feito. Então, em termos de resultado para os clientes, inclusive, tudo que se relaciona, obviamente, a melhores práticas, né, a estratégia, a inovação, precisa ter uma conexão clara e direta com os direcionamentos estratégicos da empresa. Se há qualquer gap entre o direcionamento estratégico da empresa e o que está sendo realizado lá na ponta, consequentemente, você está perdendo valor em algum lugar, consequentemente, você não está gerando tanto resultado quanto você esperava que geraria, consequentemente, você vai perdendo credibilidade,
e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, as barreiras vão aumentando ao invés de diminuir, né? Então, quando você traz esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo para o cliente, de uma maneira transparente, de uma maneira clara, com exemplos, com lições aprendidas, você, consequentemente, consegue, obviamente, fazer com que ele também enxergue o valor agregado daquele trabalho, daquele serviço, daquele produto, daquela tecnologia e assim por diante. Perfeito. Então, a gente pode dizer que um dos maiores desafios hoje, eu concordo com você, Henrique, até por atuar aí com a experiência do cliente, que um dos maiores desafios que a gente encontra hoje quando falamos de inovação, quando falamos do lançamento de novos produtos e serviços ao mercado, é encontrar parâmetros de valor, né? Entender como mensurar isso e como fazer com que o cliente, com que o consumidor enxergue esse valor que ainda, em determinado momento, ele é um valor potencial. Ele ainda não é mensurado e provado, né? Mas continuando, então, aqui o papo, e esse papo está excelente, já tenho certeza que teremos, inclusive, muitos cortes aí para utilizar e replicar. Joel é nosso coordenador de comunicação aqui na Vero. Joel já vai ficar de olho, com certeza, para replicar aqui muitas das tuas falas, que são ótimas, como sempre, né? Como a gente já esperava que fosse. Mas seguindo, então, aqui, falando em inovação e mudanças, eu acho que você já trouxe para a gente, de alguma maneira, exemplos, mas a gente consegue deixar isso um pouquinho mais visível, mais palpável. A gente tem aqui alguma noção de quais tendências e para onde o mercado tende a caminhar, sob a sua visão, sob a visão da Vero. Eu entendi já aqui na tua fala que um dos pontos é a cocriação, né? O trabalho colaborativo. Mas tem aí mais alguns pontos que você enxerga e queria trazer para a gente sobre a tua visão de futuro? Claro, tenho sim. Eu poderia sintetizar, pessoal, assim, o que eu enxergo como sendo realmente tendências que se sustentam em lastro que suportem essa tendência, né? Quem trabalha muito com desenvolvimento de mercado, com desenvolvimento de negócio, né, novos produtos, sabe que você realmente confiar numa tendência, você tem critérios para isso, não é uma crença de que aquilo vai dar certo. Tem gente que usa essa estratégia, tá? De acender uma vela e rezar. Eu prefiro não usar ela, acho muito arriscada. Mas eu, pegando os pilares que eu acredito de verdade, né? O primeiro pilar de tendências é não só a cocriação, mas a colaboração. E colaboração num aspecto de fato genuíno, né? A nossa realidade, ela é uma realidade que tende ao adversarial. Então, por mais que as pessoas e as empresas queiram ser colaborativas, o ambiente não é propício para que elas sejam. Então, o primeiro pilar de tendência pegando muito do que eu já disse até agora, ninguém vai fazer nada sozinho, né? E que o valor agregado está no conjunto de habilidades e competências que essas pessoas que estão dentro do ecossistema conseguem se unir. Então, a colaboração, para mim, é uma tendência que não vai ter volta, né? Obviamente que a gente vai ter que trabalhar muito em como que nós vamos criar esse ambiente, né, que seja de fato colaborativo, e aí não vejo ninguém hoje de fato pronto para isso, né? Realmente há um gap muito grande, porque quando você fala sobre colaboração, a gente está falando sobre confiança, e confiança você não constrói da noite para o dia, né? Vocês já imaginam e já devam ter ouvido muito essa frase, confiança às vezes demora 10 anos, mas é uma ação que você faz que você perde toda ela. Então, a colaboração realmente vai ser um pilar estratégico da grande maioria das empresas, na minha visão. Esse seria um primeiro pilar. O segundo pilar que eu queria trazer é o pilar de tecnologia. E aí sim, falando de tecnologia hard mesmo, é inimaginável pensar que a gente vai conseguir viver daqui 10 anos sem muita tecnologia inserida, seja o mercado que você estiver inserido,
E aí, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente fala desde inteligência artificial, desde robótica, né, toda a parte de digitalização, tem a parte de internet das coisas, tem drones. Aí você vai até onde você quiser em termos de limite, da onde a tecnologia vai estar inserida. Mas, se a sua empresa, se você não entende que a tecnologia vai ser um diferencial dentro da sua carreira ou da sua empresa, você pode ser a próxima Kodak, provavelmente. Então, como diretriz estratégica, como pensamento realmente de tendência, os executivos, os tomadores de decisão, né, todos no final do dia precisam entender a tecnologia. E quando fala entender, obviamente, não é virar um especialista naquilo, onde você vai saber até o parafuso da hélice do drone, que é a versão modelo XYZ 10.1.3.4. Você não vai saber isso. Mas você precisa entender para que serve aquilo, como aquilo agrega na sua realidade, como aquilo se conecta com as outras coisas. Então, essa seria uma segunda tendência, que aí muitos talvez já me questionem, né? Mas por que tendência? Tecnologia já é realidade? Algumas são realidade, outras são tendências de fato. Na hora que nós falamos, por exemplo, dentro da indústria de mineração, se eu falasse há 5 anos atrás, por exemplo, que a gente já está falando sobre carros autônomos, iam falar que a gente era louco. Hoje em dia, a gente tem um monte de projetos usando caminhão autônomo. Então, a tendência também é muito da visão de quem está olhando, né? E, de novo, falando sobre ação, a tendência vai continuar sendo tendência até alguém colocar a mão e vai fazer alguma coisa a respeito. Esse seria um segundo pilar, na minha visão. O terceiro pilar é a questão de pessoas. A partir do momento que você está num ambiente de colaboração, com uma alta inserção e usabilidade e adesão de tecnologia, quem vira cada vez mais o protagonista da história? São as pessoas. As pessoas, elas precisam entender que ninguém vai conseguir fazer o que a gente faz. Então, a gente vai trocar, por exemplo, uma posição, uma função, uma atividade por outra. Vou trazer outro exemplo aqui para vocês, né? Quem trabalha muito com gestão de contratos, administração contratual. Há 5, 10 anos atrás, para você conseguir fazer uma análise de uma determinada controvérsia que estava acontecendo dentro de um contrato, por exemplo, você demorava, às vezes, 2 meses, só para levantar documentos em papel, colocar dentro de um Excel para que você começasse a fazer qualquer tipo de análise. Hoje em dia, você consegue fazer isso apertando um botão, às vezes. É um digital que já está valendo tudo aquilo e, consequentemente, já consegue fazer uma análise. Então, as pessoas, elas vão passar o quê? A parar de fazer o processo operacional, porque esse vai morrer, e elas vão começar a fazer o que a gente faz de melhor, que é pensar e tomar decisão. Consequentemente, né, quanto mais o pilar 1 e o pilar 2 se fortalecem, mais o pilar 3 ganha relevância. Né? Então, no final do dia, a Verum, né, com tudo que a gente proporciona, a gente ataca 2 pilares. A gente ataca o pilar da transformação digital, que está muito correlacionado, né, com o pilar 2, né, melhores práticas como a WP, melhores práticas como Lean Construction, como agilidade, como digital, como BIM, como soluções digitais, com CAPEX correlacionado com BIM 5D e assim por diante. Mas a gente tem uma forte apelo e uma forte preocupação com relação à transformação cultural. Todos os projetos que nós temos hoje dentro da Verum, e para vocês terem uma ideia, a gente tem quase 200 bi de reais em projetos que nós estamos inseridos. O maior desafio nosso é transformação cultural. Então, em termos de tendência, a capacitação vai mudar, a forma como você vai se comunicar vai mudar, a forma como você vai se correlacionar vai mudar, a forma como você vai fazer a gestão da sua equipe vai mudar. Né? Então, as empresas, elas precisam entender que quando você muda tudo isso, você muda os profissionais que você precisa dentro da empresa, consequentemente, você muda tudo. Né? Então, tendências aí que eu trouxe para vocês e 3 pilares básicos. Perfeito, Henrique. Musiquinha de tensão agora, que esse é o momento que eu coloco os nossos convidados contra a parede. Mas eu vi que você puxou já no finzinho, né, falando dos pilares sobre transformação cultural, sobre a necessidade de transformação cultural.
E aí é impossível eu não fazer a ligação aqui, entendendo que o cenário que a gente atua hoje, sobretudo o cenário de engenharia, a gente tem os dados de que é um dos segmentos, para não dizer que é o segmento, que menos inovou nos últimos anos, né? E aí, falando de inovação, é impossível não pensar no que parece, ou por algum momento pode soar contraditório. A gente está falando de inovação, a gente está falando de transformação, num cenário que pouco se transforma, num cenário que pouco inova. Sobre a sua visão, quais são as principais barreiras para isso? O que tem impedido nesses últimos anos todos esse cenário da engenharia de inovar ou de colocar na prática tantas novas tecnologias e tantas inovações nos diversos, nas diversas frentes que despontam aí? Pergunta aí que pegou, mas tem algumas visões quanto a isso. Pessoal, assim, eu estou há 14 anos trabalhando com isso. É muito incômodo o que eu vou falar aqui, por favor, né? Eu ficar atrás da pesca em termos de tecnologia, né? Para uma indústria que movimenta 20% do PIB global, a gente ser atrás da pesca. Na minha visão, há uma barreira realmente que é o que a gente chama de game changer. E, de novo, vai estar correlacionado com o que eu acabei de dizer. São as pessoas que impedem da inovação acontecer. Quando você tem muitas coisas do que a gente está discutindo hoje aqui em 2021, não surgiram em 2021. Surgiram em 2010, 2005, 2000. Por que só hoje, em 2021, que a gente está fazendo algo que a gente já poderia estar fazendo lá atrás? Muito por uma questão das decisões das empresas de não investir naquilo. No final do dia, decisões das pessoas, das empresas que decidiram não investir naquilo. É manter realmente o status quo, né? Então, né, na hora que a gente vai falar sobre os porquês que a gente decidiu fazer, é fácil. Agora, os porquês que a gente decidiu não fazer, que é a parte difícil. Porque aí você tem outras variáveis inseridas, como medo, como insegurança, que ninguém abre o jogo para falar. Agora, por que no final do dia a gente está decidindo fazer muitas coisas hoje? Porque o tempo, ele não vai esperar. Tudo que a gente está construindo hoje foi nos imposto. A pandemia é um exemplo. Se a gente não tivesse a pandemia, que por um lado é horrível, né? Não tem nem o que se discutir quanto a isso, mas por outro lado deu um tapa na nossa cara e falou, vamos mudar, né? A gente talvez não estaria hoje no nível de conversa, de diálogo que nós estamos, né, no final do dia. Então, no final, que a gente sempre provoca, principalmente nos tomadores de decisão, é que não adianta falar que eu sou o cara que eu quero inovar, que eu sou o cara que eu quero fazer diferente, mas 30 minutos depois você tomar uma ação totalmente contrária ao que você acabou de dizer. Eu quero que meu projeto ele seja digital, eu quero que meu projeto ele realmente utilize as melhores práticas, mas eu não quero gastar R$1 com um software novo. Eu não quero ter uma equipe realmente dimensionada e com as capacidades certas para tocar o meu projeto. Eu quero continuar fazendo as coisas como eu faço com Excel, porque é mais fácil. Eu não quero contratar, por exemplo, uma consultoria tipo a Verum, porque eu prefiro fazer internamente com quem ainda nunca fez. Eles vão aprender sozinhos, como se fosse um passe de mágica. Sem apoio, inclusive, da liderança, nesse sentido. Então, esses são os motivos, no final do dia, que as coisas não aconteceram. Não foi por falta de tecnologia, porque sempre teve. Não foi por falta de pessoas capacitadas e
ardentes de trocar conhecimento, porque também sempre teve. Não foi por falta de dinheiro, porque também sempre teve. Foi por falta de decisões bem tomadas e o trabalho de saber lidar com mudança e saber lidar com incerteza e saber genuinamente acreditar, né, que aquele propósito ele precisa ser transformado em ações. Talvez eu tenha sido duro demais, porém, né, prefiro passar minha visão realista, que é a forma da Verum também agir, né, e se comportar. Nós somos, de fato, parceiros, né, em tudo que nós estamos inseridos. Gostaria que fosse só sol, né, e água fresca, mas não é, tem muitos desafios aí na frente, obviamente. E quanto mais a gente vê a naturalidade de conversar sobre assuntos difíceis, melhor vai ser a nossa evolução e melhor vai ser os resultados no final do dia que nós vamos obter com isso, né? Peguei muito pesado aí? Imagina, eu que vou ter que ensaiar melhor para colocar os meus convidados contra a parede, porque essa foi facinho para você responder. Mas já que a gente falou um pouco das dificuldades, das barreiras, você tem alguma dica para deixar para quem quer mergulhar um pouco mais nesse universo de desenvolvimento de novos negócios, ou mesmo nesse cenário de inovação, que eu entendo que foi muito para onde a gente conduziu o nosso papo aqui? Tenho sim. Algumas coisas que eu fui aprendendo, né, ao longo da minha carreira, e óbvio, bati, nossa, muita cara na parede, né, com coisas que realmente eu achava que ia dar certo e não deram certo, né, reuniões que eu não soube lidar muito bem com algumas questões, né, que estavam sendo discutidas, alguns questionamentos, né. Eu acho que o principal ponto, né, que precisa ter na hora que você vai desenvolver qualquer tipo de negócio, seja ele qual for, internamente na sua empresa, na sua vida pessoal e, obviamente, na sua vida profissional, você precisa ter consistência e credibilidade daquilo que você está dizendo, tá? Como é que você consegue isso? Uma das formas é, obviamente, você vivendo, né? É uma experiência que você teve, é uma situação que você viveu, que, consequentemente, você aprendeu com aquilo, é um projeto que você participou. Uma outra coisa é você estudar muito. E quando se fala estudar, a gente tem hoje uma quantidade de conteúdo disponível, né, que você acha qualquer coisa de qualquer assunto, né? Então, você saber conectar os pontos, né, e saber fazer as correlações que precisam para que o valor seja gerado de uma forma diferente, é ali o segredo. Não é por falta de informação que você vai deixar de fazer um negócio, ou gerar uma nova oportunidade, ou gerar um projeto novo, e assim por diante. Né? É por falta de conectar realmente as informações que você tem na mão, né? E assim como qualquer negócio, né, a gente trabalha com incertezas. Dificilmente a gente vai ter conhecimento de tudo. Então, se aprofunde naqueles temas que realmente você gosta e se preocupe em fazer as conexões dentro do contexto que você está inserido. Né? Realmente explore o conhecimento T. Seja especialista, mas seja transversal. Quanto mais conhecimento, quanto mais credibilidade você tiver, mais confiança você passa. E no final do dia, todo mundo está comprando confiança. Quando você compra um celular, você confia que aquele celular é o melhor e que vai te dar a experiência que você está procurando. Quando você contrata uma consultoria, você realmente confia que aquela consultoria, né, ela vai ser mais somente de uma empresa que venha dar pitaco, fala que eu tenho que mudar tudo, dá 3 mortais para trás, e na hora que eu tiver que fazer esses 3 mortais, ela não está do meu lado para estar comigo junto nessa jornada. Então, todo mundo no final do dia compra confiança. E a confiança, como eu havia comentado lá no início, não é algo que você faz rápido. Para eu, por exemplo, conseguir dizer para vocês que
eu consigo hoje desenvolver bons negócios, formar boas parcerias, é porque eu fiquei 14 anos fazendo isso. Então, eu já apanhei muito e já muita coisa deu certo que hoje eu consigo aplicar na minha realidade. Isso, do ponto de vista de confiança, né? A principal dica que eu dou, seja para quem está do lado de quem compra, seja de quem está pelo lado de quem vende, e a realidade é, todo mundo no final do dia está vendendo, você já deve ter ouvido isso aí. Quando você negocia trocar, lavar a louça por pedir a sua comida preferida, você está vendendo uma ideia ali, está vendendo um propósito ali. Todo mundo no final do dia vende, né? Então, para quem compra ou para quem vende no final, né, a melhor forma que você tem de realmente trazer essa confiança é mostrando a sua história, é mostrando o que você fez. Nada vende mais do que uma boa história. Nada gera mais confiança do que uma boa história. Sabe aquele amigo que chega para você e ele começa a contar a história e você fica, tipo, louco com a história da pessoa? Se ele chega no final dessa história e fala qualquer coisa, você compra? É exatamente igual. Acho que somos nós com essa tua fala agora. Pode mandar a gente comprar, Henrique. Mas falando em mandar a gente comprar, você é uma pessoa extremamente inspiradora, sempre me inspira nas nossas trocas e tenho certeza que inspirou até aqui todos os nossos ouvintes de muitas maneiras. Tem algum livro, filme, alguma pessoa inspiradora ou algum momento da tua jornada que tenha te inspirado e que vale a pena você compartilhar com a gente aqui? Vou trazer alguns. Vou começar pelos livros. Vou começar pelos livros que me inspiram e, consequentemente, o autor que escreve eles também me inspira muito. Para mim, é uma referência muito, assim, inspiradora que eu utilizo o tempo todo, que é o Simon Sinek. Eu não sei se pronuncia assim, tá, pessoal? Se eu falei errado, desculpa aí. E ele tem 3 livros, né, que é muito legal de ler, porque é fácil de ler, primeiro. Traz muita coisa simples, né, didática, de você conseguir trazer para a sua realidade, e não serve somente para trabalho, tá? Serve, obviamente, para a vida também. No final, ele faz para trabalho, mas é aplicável para qualquer coisa. Primeiro livro, né, Comece pelo Porquê, Start with Why, né, e já tem os livros em português também, para facilitar também o pessoal. Legal começar por ele, né? Tem outro livro que ele tem, que é Os Líderes Não Comem Primeiro. Eu tenho que lembrar, não lembro de cabeça o nome exato do livro, mas é alguma coisa nesse sentido, né? E o último livro que ele lançou em 2018, né, que é O Jogo Infinito. Esse livro é sensacional. Assim, se você realmente está com a cabeça aberta e lê esse livro, você sai meio atordoado de tanta coisa sensacional que o cara fala. Porque pensem, né, e já fazendo um paralelo com relação a business. Quando a gente fala sobre business, né, sobre negócio, sobre empresa, a gente está jogando um jogo que não acaba. O jogo, ele vai tender ao infinito, enquanto a sua empresa existir. Se você cria esse mindset de que o jogo que você está jogando, ele não acaba, como se fosse um futebol, acabou 90 minutos, não tem mais jogo. Quem fez mais gols, ganhou. A partir do momento que você não tem mais isso, como política, você não tem, é um jogo infinito. Negócio, é um jogo infinito. Você começa a fazer ações infinitas. Um exemplo, ele fala muito sobre isso e realmente eu acredito e tento espelhar isso na minha realidade. Ele fala sobre muito de você precisa encontrar um rival digno, ele chama. Por que um rival digno? Porque o rival digno é aquele que você está concorrendo, mas é aquele rival que vai te puxar sempre ao máximo. Esse rival digno, ele precisa existir na vida de qualquer empresa e de qualquer pessoa. Se você realmente buscar esse jogo infinito.
E aí você tem várias ações, né, que ele fala durante o livro dele, que são muito interessantes, como o propósito, que aí está conectado com Start With Why. Se, por exemplo, você é uma empresa que busca como propósito genuíno, por exemplo, a sustentabilidade, ele dá um exemplo de uma empresa de conveniência, em que eles falam que o propósito da empresa é realmente criar uma maior qualidade de vida, né, para os clientes que eles atendem. E eles baniram o cigarro das lojas de conveniência. Consequentemente, o resultado do cigarro era 30% deles. Mas eles tomaram essa ação, mesmo sabendo que o faturamento, a receita ia cair 20%, 30% no dia seguinte. Mas como eles tinham um propósito genuíno, estavam jogando um jogo infinito, que o jogo não ia acabar nunca, e que eles obviamente precisariam estar conectados, eles tomaram essa ação difícil. O que aconteceu? 2 meses depois eles estavam vendendo mais. Porque todos aqueles clientes que realmente acreditavam no propósito da empresa passaram a consumir mais, e aqueles que não olhavam a empresa como uma empresa com propósito passaram a olhar e passaram a virar clientes. Então, no final do dia, o jogo infinito tem que ser um mindset dos executivos, tem que ser um mindset dos projetos que a gente está inserido, porque parem e pensem, muitas vezes o projeto que você está não tem condição de assumir um investimento, desde que você assuma que aquele projeto é um jogo infinito. É um jogo finito, desculpa. Se a empresa entende que ela está jogando um jogo infinito, ela vai fazer um investimento, às vezes, que não dá. Né? Você tem que fazer. Esse, em termos de livros, né? Eu recomendo demais, vale a pena. Na parte mais de desenvolvimento de negócio, um livro que eu li logo lá no início, que eu comecei a trabalhar com isso, a realmente focar mais nessa parte de estratégia, na parte de desenvolvimento de negócios e etc. É o Spin Selling. Spin Selling é uma técnica de venda e ajuda muito. Ajuda muito porque é também uma forma que você consegue trazer a confiança para aquilo que está sendo discutido. O Spin Selling nada mais é, pessoal, do que você conseguir passar para outra parte, através de perguntas, né, aquilo que a pessoa no final do dia precisa. Né? Então pensem o seguinte, sabe aquele momento que você vai no shopping e você vai entrar, por exemplo, numa loja para comprar alguma coisa daquela loja e, sei lá, vou pegar uma loja de roupa, você vai comprar uma camisa. E aí vem um atendente e fica querendo te jogar bermuda, querendo te jogar cinto, meia, e você nem quer aquilo. E no final do dia você fica mais irritado com aquela pessoa do que de fato contente com o atendimento. O Spin Selling, por exemplo, ele faz com que você mostre o que de fato você quer comprar, e às vezes não é só uma camisa, mas só que você não sabe, através de perguntas. Então, o SPIN é uma sigla, né, de situação, problema, implicação, né, e depois é a parte de fechamento. Então, você coloca todas as perguntas dentro de um contexto para que você consiga, obviamente, mostrar aquilo que no final a pessoa precisa. É um livro que eu indico muito também, dá para ler, sem sacanagem, eu li em 2 dias. Que é pequenininho também e rápido, dá para fazer muito. Só que assim, o conceito ele é simples, o difícil é aplicar, né? E ele fala muito também sobre a importância de storytelling, né? Que também é um conteúdo super importante de construir. Você tem outras questões também relevantes para você, né? Obviamente, tá se aperfeiçoando e é uma eterna busca de conhecimento, né? Não tem um fim. Vai cada vez mais embolando e trazendo coisa nova e assim por diante. Perfeito. Jogo rápido agora para a gente completar um quadro que temos aqui no Veruncast, que é, em uma frase, o que é ser parceiro de verdade para você? Para mim, ser parceiro de verdade é genuinamente se importar. É genuinamente estar ali. É o que eu gostaria que fosse
quando alguém me perguntasse e eu fizesse essa pergunta para alguém me dissesse, né? Basicamente é isso. Perfeito. A gente está indo para o final aqui do nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela participação, Henrique. Deixe os nossos ouvintes saberem como eles conseguem contato com você, como te encontram nas redes, enfim. E que a gente volte em breve para aprofundar esse assunto, porque eu tenho certeza de que conhecimento e boas histórias não vão faltar, né? Com certeza. Bom, primeiro eu que agradeço, Sabrina, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês, né? Uma hora eu olhei aqui pro relógio, nossa, passa voando, podia falar por horas e horas e horas. Se trazer cerveja, então, a gente fica a noite inteira falando sobre isso. Boa ideia para os próximos, hein? Eu realmente acredito que tudo que a gente vive e compartilha com as pessoas, né? Você tem a oportunidade de ajudar elas, né? E espero de verdade que eu possa ter contribuído um pouquinho que seja, com uma pessoa que seja, para mim já vai ser super gratificante. Vocês podem me encontrar muito no LinkedIn, eu utilizo demais essa rede social, Henrique Takemoto. Aí coloca Veron no fim, que aí é mais fácil de me encontrar. E-mail, vocês podem também me mandar, henrique.takemoto@veron.global. Tranquilo também, respondo por lá. E, bom, qualquer coisa além dessas, eu passo por um dos dois. Muito obrigada, Henrique. Obrigada mais uma vez. Um abraço. Valeu, gente. Um abração. O Veroncast é uma produção da Veron Partners. Esse programa teve a produção, apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. A Veron Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.